Notação científica. Notação científica é uma ferramenta matemática que na física serve para a gente trabalhar com um valor muito grande ou valores muito pequenos. Para isso, a gente utiliza a álgebra, onde a notação científica é apresentada por uma base sempre 10 elevado a um expoente que qualquer valor. Tá? Esse expoente vai indicar para a gente posição de vírgula, onde que eu vou ter que posicionar a vírgula dentro de um valor. Para isso também deve-se notar o sinal do expoente. Se ele for positivo, direita, mandar com minha vírgula. Se for negativo, para a esquerda. Então, direita positivo, esquerda negativo. Então, aqui a gente tem um exemplo de 1 vezes 10 ao quadrado. Para esse exemplo é bem simples, como o valor não está representado por uma vírgula, mas 1 é igual a 1,0, é só acrescentar à direita dele a quantidade de expoente em zeros, ou seja, 1 vezes 10 ao quadrado é o próprio 100. Mas quando tenho menos 2 no expoente, eu vou ter que reescrever o meu número da direita para a esquerda contando a quantidade de casas que está representada no expoente. Por exemplo, uma casa acabou, acrescento 0. Duas casas, fecho com vírgula e 0. Ou seja, começo a contar 1, 2, vírgula, 0. Tá? Duas casas para a esquerda. Quando o valor é representado por vírgula, essa vírgula, você nota que está separando o número em duas partes. O 1 que está à esquerda e o 5 que está à direita. Então, o expoente é positivo, eu vou iniciar a contagem a partir do lado direito da vírgula. Ou seja, o 1 eu não vou contar. Então, só repete o 1 e começa a contar a partir do 5. Uma, acabou, acrescenta 0. Duas casas, fecha com vírgula 0. Ou seja, mesma coisa que 150. Se o expoente é negativo, a gente vai fazer o seguinte. Vou iniciar da esquerda, não contando 5, ó. Repete o 5, começa a contar a partir do 1. Uma, duas, fecha com vírgula 0. Ou seja, 0,015. Também na notação científica, a gente vai utilizar as regras em relação aos cálculos. Tem 4 regras em relação à multiplicação, divisão, potência e raiz. A primeira da multiplicação, A representa a base e B e C expoente. Multiplicação, conserva a base e efetua os expoentes, B mais C. Divisão, conservo a base, o expoente de cima, mas o de baixo era positivo, se torna negativo. Se ele fosse negativo, ia se tornar positivo. Potência, expoente de fora, multiplico de dentro. Raiz, o índice da raiz, esse valor expresso fora da raiz, passa dividindo o expoente. Então, eu vou ter A e B conserva e divide pelo índice da raiz. Nos exemplos, para multiplicação, quando eu tenho valor não somente algébrico da notação científica, eu vou ignorar as notações científicas e fazer a multiplicação normal. 3 vezes 2, 6. 10 ao quadrado e 10 ao cubo, repete. Conserva a base, que é 10, e efetua os expoentes. 6 vezes 10, a quinta. Da divisão, mesma coisa. Ignora que tem anotação e faz 6 dividido por 3, 2. 10 ao cubo positivo que sobrou embaixo, passa para cima negativo, 2 menos 3, menos 1. Para potência, não posso deixar de notar que está entre parênteses e o 3 aqui também está ao cubo. Então eu tenho que fazer 3 ao cubo e na notação científica, expoente de fora, multiplico de dentro. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27.
Expoente de fora multiplica o de dentro, 10 a sexta. Raiz. Bom, não, mesma coisa da potência, não posso deixar de tirar a raiz de 16. Raiz quarta de 16. Expoente da notação científica passa a dividir pelo índice. Raiz quarta de 16, um número multiplicado 4 vezes por ele mesmo, que dê 16. 2 vezes 10 a sexta. 64 por 4, 16, tá? 2 vezes 10 elevado a 16. Exemplo. Então, quando envolve já multiplicação, potência, é isso tudo numa conta só. Vou fazer de acordo com as regras, separar e resolver as regras separadamente. Por exemplo, nesse caso eu tenho regra da potência e regra da raiz. 2 ao quadrado, o expoente de fora multiplica de dentro. Raiz quadrada de 4, índice que não aparece quadrado é 2, passo dividindo 18. 2 ao quadrado 4, 6 vezes 2, menos 12. Raiz quadrada de 4, 2. O índice que é 2, passa dividindo 18, menos 18 dividido pelo índice que é 2. E agora a gente continua. A regra da multiplicação e divisão. Multiplicação 1,5 vezes 4, 6. 2 menos 12. E embaixo, 18 dividido por 2, 9. Divide 6 por 3. 6 por 2, 3. Menos 12 com 2, menos 10. Menos 9 que está embaixo. Passa para cima positivo. Menos 10 com 9, menos 1. Como é pequena, eu posso andar uma casa para o sentido da esquerda. Então, 0,3.